Em Mateus 20, somos confrontados com ensinamentos transformadores de Jesus sobre o reino dos céus. Através de parábolas profundas, ele nos desafia a refletir sobre nossas noções de justiça e recompensa. Um elemento fascinante é a parábola dos trabalhadores na vinha, onde as últimas horas trazem as mesmas recompensas que um dia inteiro de trabalho. Essa história não é apenas sobre trabalho ou salários, mas sim uma poderosa exposição sobre a graça e misericórdia de Deus. É revelado de maneira prática a natureza generosa de Deus, desafiando nossas expectativas e preconceitos. Cada detalhe desta parábola é cuidadosamente desenhado para nos fazer questionar o que realmente valorizamos no reino de Deus. Além disso, a jornada de Jesus rumo à crucificação começa a ganhar um contorno mais claro. Suas palavras não são apenas instrutivas, elas preparam seus discípulos para os eventos que estão por vir. Ao nos aprofundarmos neste capítulo, descobrimos lições essenciais sobre serviço e sacrifício que são fundamentais para a nossa fé. Ao final dessa mensagem, você será capaz de desvendar como essas histórias aplicam-se à sua vida diária, como elas podem transformar sua compreensão sobre justiça, serviço e graça. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: "Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo." A parábola dos trabalhadores na vinha, registrada em Mateus 20, de 1 a 16, foi ensinada por Jesus no contexto de suas viagens e ensinamentos, especificamente enquanto ele se dirigia a Jerusalém, pouco antes de sua crucificação. A parábola é parte de uma série de discussões e ensinamentos que lidam com questões de reino, recompensa, serviço e humildade. Esta parábola é ministrada após a conversa com o jovem rico, em Mateus 19, de 16 a 30, onde um jovem rico pergunta a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Após a recusa do jovem rico em vender todos os seus bens e seguir a Cristo, devido ao seu grande patrimônio, Jesus discute a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus e conclui com a famosa frase: "Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros." Pedro então pergunta a Jesus o que os discípulos receberão por terem deixado tudo para segui-lo. Jesus assegura aos discípulos que eles serão recompensados, mas também enfatiza que o serviço no reino de Deus não segue os padrões terrenos de recompensa e status. No Evangelho de Mateus, Jesus frequentemente desafia as noções convencionais de grandeza, recompensa e justiça. Ele ensina que os valores do reino de Deus são radicalmente diferentes dos valores do mundo. A justiça de Deus não é baseada em méritos humanos ou em trabalhos, mas é fundamentada em sua própria graça e generosidade. A parábola foi ensinada para corrigir a ideia de que a experiência ou o tempo de serviço garantem uma maior recompensa. Ela também aborda as questões de inveja e ressentimento que podem surgir quando as pessoas comparam suas recompensas com as dos outros. Além disso, ao apresentar um proprietário que escolhe ser generoso, Jesus aponta para a soberania de Deus e sua liberdade em distribuir misericórdia e graça. A parábola serve como um lembrete de que a economia de Deus opera de forma diferente da economia humana. As prioridades de Deus são governadas pela graça e não pela competição ou comparação. Para os seguidores de Jesus, isso implica uma chamada para abraçar uma visão de mundo onde a generosidade e a justiça de Deus prevalecem sobre as lutas humanas por status e reconhecimento. Este ensinamento prepara os discípulos e os ouvintes de Jesus para entenderem que no reino dos céus, os valores usuais de quem é considerado primeiro e quem é último serão completamente mudados. Aqueles que servem com um coração puro, independentemente do tempo de serviço, receberão a plenitude das bênçãos de Deus. Outro ponto muito importante da parábola é o fato de que o Senhor nos chama em momentos diferentes. Perceba que na parábola, aquele que contrata em diferentes momentos. Em João capítulo 1, versículo 47, nós vemos a chamada de Natanael. E o texto diz: "Quando Jesus viu Natanael aproximando-se, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita em que não há nem nada de falso."
Jesus chamou alguns discípulos na praia, outro chamou na coletoria, como Mateus, e chama a Natanael de uma forma diferente. Natanael se espanta: de onde o Senhor me conhece? E o Senhor Jesus diz: quando você estava orando, eu vi você. E Natanael fica maravilhado. Quero dizer é que o chamado para o reino de Deus está aberto a todos e a qualquer hora. Está aberto a todos e a qualquer hora, como diz Isaías 55, versículo 1. Venham, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O chamado ao reino é aberto a todos. O Senhor Deus, ele valoriza a participação, a integração e não apenas o tempo. Por exemplo, há muitos cristãos que converteram há 20 e 30 anos, mas é muito possível que alguém que converteu há 2, 3 anos seja mais frutífero diante de Deus do que ele. Porque no reino, o que conta não é o tempo em que você está, mas o seu envolvimento nele, os frutos que você dá, entende? Um exemplo disso é o perdão que o Senhor Jesus dá ao ladrão na cruz. Em Lucas 23, versículos 42 e 43 está escrito: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Por que isso acontece? Porque foi uma entrega genuína. Ele entendeu ali que Jesus era o Filho do Deus vivo. Os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde vieram e cada um recebeu um denário. A graça de Deus, ela supera o conceito humano de tempo e esforço. O conceito humano é que quem se esforça mais terá melhores resultados, na maioria dos casos. E muitas vezes no reino de Deus nós somos tentados a pensar que as coisas funcionam desse jeito. Tanto que nós temos muito do que eu chamo de ativistas do reino. Eles estão na igreja e a única coisa que eles fazem é servir. Eles só servem, eles não cultuam, eles não param para ouvir a palavra, eles não adoram a Deus, eles só estão envolvidos em serviço, são como Marta. E muito dessa mentalidade é fruto dessa questão do esforço, da salvação associada a obras. Nós devemos sim servir e ter um coração de servo, mas nós, assim como Maria, devemos aprender a parar para ouvir o Senhor Jesus. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz: pois pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não, eu e você, as nossas obras, o nosso serviço é fruto da salvação operada em nós pela graça de Deus, entende? Nós devemos servir como uma expressão da nossa salvação e não servir para ser salvos. Existe uma diferença gritante aí. Já o pagamento de Deus é baseado em sua bondade, não em nossos méritos. Perceba que na parábola os servos eles ficam incomodados porque os últimos receberam igualmente com aqueles que trabalharam mais. Mas em Tito 3,5 está escrito: ele nos salvou, não por causa de atos de justiça que tivéssemos praticado, mas de acordo com sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom entendimento desse princípio muda tudo na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Por isso que é muito importante que você, cristão, consiga ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. E eu explico o método de estudo da Bíblia que pode lhe ajudar, eu explico no meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. O método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira maiores informações. Voltando à mensagem, todos os que trabalhavam na vinha do Senhor recebem a da sua plenitude. Todos. Não importa em que fase, ou quanto tempo você ou eu passamos a fazer parte do reino. Todos nós desfrutamos da sua bondade. Em João 10:10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário.
Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, e suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. O denário era uma moeda de prata que servia como a principal unidade monetária no Império Romano. Na época de Jesus, que é o contexto das narrativas do Novo Testamento, o denário tinha um significado particularmente importante, tanto em termos econômicos quanto sociais. Economicamente, um denário era considerado o pagamento padrão por um dia de trabalho. Socialmente, o valor de 1 denário poderia sustentar uma pessoa ou até mesmo uma pequena família por um dia, cobrindo despesas básicas como comida e outras necessidades diárias. Portanto, ganhar 1 denário por dia era considerado suficiente para viver modestamente. Na parábola, aqueles que foram contratados primeiros, no primeiro horário do dia, esperavam receber mais. É interessante como o Senhor Deus, ele questiona nossa perspectiva de justiça quando é confrontada com sua generosidade. Nós muitas vezes acusamos Deus de ser bom demais, mas o fato é que ele é bom porque a perspectiva dele é única. Nem eu, nem você somos capazes de enxergar as coisas da perspectiva de Deus. E em Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 9, nós temos um vislumbre disso. Como está escrito: Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, a generosidade de Deus é um reflexo de sua soberania e bondade. Ou seja, eu e você jamais vamos conseguir compreender os atos de bondade do Senhor nosso Deus. A sua generosidade é um reflexo da sua soberania. Em Salmos 145, versículo 8, o salmista diz: O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em amor. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Não importa em que estação do dia você foi contratado ou eu. Ele tem sido bom conosco. Ele tem sido bom comigo e com você. Nele sempre há tempo para recomeçar. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou os 12 à parte e no caminho lhes disse: Não é possível entender direito porque os discípulos ficaram tão assustados quando o Senhor Jesus morreu. A crucificação, os eventos da tortura, tudo aquilo o Senhor Jesus antecipou. Então não é possível dizer ao certo porque eles ficaram tão assustados. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus fala. E Ele fala com o intuito, com a intenção de guiar a mim e a você. Nós podemos, como os discípulos, não estar prestando atenção ou... enfim, mas o fato é que Deus fala. Em Gênesis 18:17 está escrito: Então o Senhor disse: Ocultarei de Abraão o que estou prestes a fazer? O que esse texto deixa claro? O desejo do Senhor Deus em compartilhar com Abraão o que estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. E por quê? Porque Abraão era seu amigo e porque Ló, seu sobrinho, estava lá. Deus deseja um relacionamento pessoal e profundo comigo e com você. Por isso, Jesus antecipa seu sofrimento aos seus discípulos, para que quando acontecesse, eles estivessem prontos. Por que Jesus faz isso? Porque a liderança verdadeira envolve preparação e transparência. Ao longo do ministério e do discipulado, essas são marcas constantes no relacionamento de Jesus com seus discípulos. Preparo e transparência. Preparo e transparência. Da mesma maneira, o Senhor quer agir comigo e com você. À medida que Ele nos prepara, Ele também quer nos revelar a sua vontade. Não é o desejo de Deus que eu e você vivamos confusos, perdidos, atormentados. Não. O desejo do Senhor Deus é que nós estejamos prontos. E em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas.
Esse texto deixa claro o quanto o Senhor Deus sempre procurou ter relacionamento íntimo com o ser humano. Nós vemos no Éden, quando o Senhor, antes do pecado, o Senhor Deus vinha todos os dias conversar com Adão e Eva. Na nova aliança, o Senhor Jesus nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Para quê? Para que nós possamos ter relacionamento profundo com o Pai. Um outro aspecto importante desse ensino de Jesus é que os líderes devem preparar seus seguidores, seus discípulos, para realidades tanto boas quanto ruins. Jesus está sempre preparando seus discípulos nesse sentido, sempre moldando seu caráter, sempre trabalhando para que eles evoluam. Nós vemos isso no caráter de Deus de forma consistente. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz: o próprio Senhor vai à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, o Senhor é comigo e com você. Desafios virão, lutas virão, sempre estarão lá. Nós lidaremos com uma, venceremos uma, outra virá, mas podemos ter certeza que o Senhor vai à nossa frente. Vamos subir para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. A honestidade de Jesus destaca a seriedade da sua jornada. Jesus, não há ninguém como ele no que se refere a foco. Jesus é muito focado na sua missão, no seu chamado. E eu e você precisamos viver da mesma forma, com foco naquilo para que Deus nos chamou. Para que Deus chamou você. Você já tem isso claro? Você já sabe qual é o bom plano de Deus para a sua vida? Se você ainda não descobriu, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que você precisa para ter clareza sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira mais informações sobre ele, mas desde já eu adianto. Ele é o guia que você precisa para ter clareza sobre o chamado de Deus para a sua vida. Voltando à mensagem, nós vemos que Jesus, mesmo em face da adversidade, isto é, da morte, ele mantém seu propósito firme. Ele não entra em desespero, ele tem clareza sobre todo o final, todo o trajeto da jornada, entende? E isso traz muita segurança. Por isso, devemos manter os nossos olhos em Jesus, como está escrito em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ao olhar para Jesus, nós vemos alguém que viveu para a glória de Deus, com esse propósito. Se ele fez isso, eu e você devemos fazer o mesmo. Outro ponto importante é que Jesus não apenas antecipa, mas detalha os eventos da sua condenação, morte, crucificação. O nível de clareza de Jesus sobre a vontade de Deus para a sua vida é sensacional. Talvez você pense, mas porque ele era Deus, porque ele era o Filho de Deus e isso facilitava as coisas. Será que se Deus desse a mim e a você a clareza que deu a Jesus sobre o que lhe esperava, eu e você manteríamos a calma? Eu e você manteríamos a fé? Jesus, mesmo sabendo o que lhe esperava, ele manteve a paz. Em Isaías 53:3 está escrito: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Durante toda a sua vida, Jesus sabia o que lhe esperava, mas mesmo assim, ele manteve uma boa atitude. E por quê? Porque ele confiava no seu Pai. No terceiro dia, ressuscitará. Essa é a maior promessa que o Senhor Jesus nos fez. Esse anúncio oferece esperança e coragem diante do sofrimento. O Senhor Jesus antecipa: eu vou sofrer, coisas horríveis vão acontecer e eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus, no processo, no relacionamento comigo e com você, muitas vezes ele vai tratar conosco de muitas dores, mas ele sempre vai nos deixar a semente da esperança. Em João 16:33 está escrito: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele não nos antecipa essas informações com o objetivo de nos fazer sofrer, mas com o objetivo de que
nós confiemos nele, que nós saibamos, a vida na terra vai ser difícil, mas tenham paz em mim. Confiem em mim. O convite de Jesus é para que eu e você confiemos nele, em suas palavras, em sua instrução, em sua liderança. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia de vitória sobre a morte e sobre o pecado. E nesse sentido, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:9, sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre ele. Essa fé, a fé na promessa da ressurreição de Jesus, sustenta os discípulos em tempos de desespero e em todas as gerações. Não é à toa que em 1 Pedro 1:3 o apóstolo Pedro escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Eu não sei como está a sua esperança, eu não sei se você está firme ou se você está decepcionado ou decepcionada. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: pessoas lhe decepcionarão. Jesus jamais. Ele morreu e ressuscitou, como havia dito. E tendo a esperança nele, nós podemos ter uma vida abundante. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, ajoelhando-se, pediu um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. No contexto em que Jesus está falando de sua entrega, de sua morte, a mãe dos filhos de Zebedeu, isto é, Tiago e João, vem a ele com uma proposta bem ousada. Diante dos discípulos, ela pede que no seu reino Jesus coloque seus filhos, um à direita e outro à esquerda. É bem pedido de mãe mesmo, né? Mas nós precisamos estar atentos, porque o desejo por status, ele pode ofuscar o entendimento do sacrifício, do que significa servir, do que significa ser realmente valioso no reino dos céus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. O desejo da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, é o desejo de mãe, que os seus filhos fiquem bem. Mas no reino, Jesus inverte esse valor. Nós devemos considerar os outros superiores a si mesmo, entende? Nós devemos considerar as outras pessoas superiores a nós. Não importa a sua circunstância, não importa a sua posição. Se é o pastor, ele deve considerar a igreja superior a ele. Se é a igreja, ela deve considerar o seu pastor superior, no sentido de serviço, entende? Ambição desenfreada, ambição, desejo por crescer, por querer estar em evidência, por querer, sabe, que os holofotes e as luzes estejam em você ou em mim, pode levar a desentendimentos e conflitos entre irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e brigas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Há muitos irmãos e irmãs que são tentados a servir no reino, na casa de Deus, por partidarismo, por estar em evidência. Muitas vezes lideram um departamento ou algo na igreja e não querem que outras pessoas liderem. Enfim, precisamos abrir mão desse sentimento. Seguir a Jesus exige de nós compreensão e aceitação dos seus desafios. Para isso, é muito importante que nós consigamos ler, entender e praticar a Bíblia no nosso dia a dia. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem ler e entender a Bíblia no seu dia a dia. E se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, vai lhe ajudar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para mais informações, caso você queira. Voltando à mensagem, em Lucas 9:23 está escrito: e disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Perceba que a atitude da mãe de Tiago e João gerou um mal-estar na comunhão entre os discípulos. E este é muitas vezes um dos problemas, um dos graves problemas das igrejas dos nossos dias. Conflitos internos podem enfraquecer a unidade de um grupo, porque à medida que ela suscitou
que ela fez a Jesus o pedido de que seus filhos estivessem acima dos outros, ela gerou nos outros o sentimento de ciúme, entende? E sobre isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,10, escreveu: Irmãos, peço-lhes pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que concordem uns com os outros e que não haja divisões entre vocês, mas que sejam perfeitamente unidos em mente e pensamento. É sempre muito bom que eu e você sejamos promotores de unidade. Que eu e você sejamos sempre submissos à liderança da nossa igreja. É muito importante que eu e você tenhamos essa atitude, que nós sejamos aqueles que promovem a paz, porque é isso que Deus espera de mim e de você, entende? Isso é agradável ao Senhor, porque a inveja e o ressentimento podem surgir quando outros são favorecidos, eu sei. O pedido da mãe de Tiago e João gerou esse mal-estar no coração dos outros discípulos, mas a maneira como Jesus lida com isso nos ensina muito. Ela não fez esse pedido por maldade, digamos assim. Era o pedido de uma mãe, mas embora a intenção fosse boa, gerou mal-estar. E muitas vezes isso acontece na igreja. De toda forma, Jesus nos chama a uma postura de humildade, de serviço, não de competição. Jesus não maltrata a mãe de Tiago e João, mas ele entende o sentimento dos discípulos que foi gerado. Ele lida com a situação, ensinando todos eles que o melhor lugar para eles é o do serviço, é o da humildade. E nesse sentido, em Filipenses 2, de 5 a 7, está escrito: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Senhor Jesus é sensacional. Ele não apenas nos falou sobre humildade, ele nos deu o maior exemplo. E para alcançar a meta, basta que nós sigamos seus passos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser seu escravo. A liderança no reino de Deus é definida pela disposição de servir aos outros, pela sua e pela minha. O Jesus e a Bíblia, por exemplo, ele nasceu do chamado de Deus para a minha vida de servir a nação brasileira, ensinando-lhe a Bíblia Sagrada. Sobre isso, João 13,14 diz: Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu e você não somos chamados a ser igreja para ocupar os melhores cargos, estar em evidência, boas viagens, uma vida executiva, enquanto outras pessoas nos servem. Não é esse o chamado de Deus para nós, tá? O chamado de Deus é que nós sirvamos. Quer você esteja em lugares elevados na igreja, digamos assim, quer você esteja nos bastidores, o chamado de Deus para mim e para você é que nós sejamos servos. O Jesus é o maior exemplo disso. Ele deu a sua vida por nós. E em João 15,13 está escrito, ele mesmo dizendo: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O maior exemplo de serviço é o do Senhor Jesus. Ele foi ao ponto de entregar sua própria vida. Isso é muito profundo. Você sente que Deus lhe chamou para liderar? É muito importante que você aprenda primeiro a servir, tá? Em algum nível, todos nós somos líderes. Em algum nível. Pelo menos da nossa própria vida, nós somos líderes. Mas em algum nível, Deus vai colocar você para liderar. Tenha isso em mente. Sirva. Para liderar com excelência, você deve servir. E eu também. Sobre isso, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,5, ele escreve: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Todos vocês revistam-se de humildade, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos ter esse entendimento, esse respeito, essa submissão. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Nós precisamos olhar para a geração que está diante de nós, respeitar e aprender com eles. E a geração que vem depois de nós precisa olhar para nós e ver uma atitude de servo, de pessoas que servem. É o desejo da minha vida que eu possa ser fiel a Jesus nesse sentido. E eu oro para que você seja também. Vamos
Quando saíam de Jericó, uma grande multidão os seguia. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus estava passando, gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e possui uma história rica e complexa que remonta a milhares de anos. Localizada perto do Rio Jordão, na região da Cisjordânia, Jericó é conhecida por seu passado bíblico e arqueológico importante. A cidade é frequentemente citada como uma das mais antigas, continuamente habitadas no mundo. Arqueólogos descobriram ruínas e artefatos que datam de 9.000 a.C., indicando uma longa história de ocupação humana. Na narrativa bíblica, Jericó é famosa pela história de sua conquista pelos israelitas sob a liderança de Josué, que ocorreu após a travessia do Rio Jordão. O relato de Josué, capítulo 6, descreve como as muralhas da cidade caíram milagrosamente após os israelitas marcharem ao redor delas por 7 dias, ao som de trombetas. Durante o tempo de Jesus, Jericó ainda era uma cidade importante, localizada em um ponto estratégico perto do Jordão e na rota de Jerusalém. Era conhecida por suas palmeiras, bálsamos e fontes de água, tornando-a um oásis no deserto da Judéia. A cidade também tinha significado comercial e religioso, servindo como um ponto de passagem para peregrinos e comerciantes. Na época de Jesus, Jericó era um centro de produção de bálsamos e tinha uma população mista de judeus, romanos e outros povos. A presença de coletores de impostos, como Zaqueu, indica a importância econômica da cidade. Como parte da província da Judéia sob o domínio romano, Jericó estava sob a administração de autoridades locais judaicas e romanas. A cidade era um dos ambientes de tensões e dinâmicas mais amplas da região. O milagre descrito em Mateus 20, de 29 a 34, ocorre quando Jesus está deixando Jericó, a caminho de Jerusalém para a Páscoa. Um dos seus últimos atos antes da crucificação. A cura dos 2 cegos à beira do caminho reflete vários aspectos importantes. Jesus mostra misericórdia aos marginalizados, destacando seu ensino sobre o amor e o cuidado pelos menos favorecidos. Uma das coisas que é muito interessante na atitude dos cegos é que eles reconheceram em Jesus a capacidade para curá-los, restaurá-los. E isso faz toda a diferença. Porque há muitas pessoas em nossos dias que conhecem a Jesus, sabem muitas coisas sobre Jesus, mas não dão a Ele essa fé. Não creem nele para a restauração. Não creem nele que Ele é poderoso para mudar suas vidas. Com relação a isso, em Isaías capítulo 35, versículo 5 está escrito: Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se destaparão. É muito importante que nós, mais do que ter conhecimento sobre Jesus, nós confiemos que Ele é poderoso para agir em nossas vidas. E a fé dos cegos é expressa na maneira como eles se referem a Jesus, filho de Davi. Eles reconheceram que Jesus era o Messias. Isso era profético. Em Jeremias 23:5 está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jesus, o Messias prometido, está agora diante de 2 pessoas necessitadas que reconhecem sua soberania. O grito daqueles homens por misericórdia mostra humildade e esperança, que muitas vezes, muitas pessoas da nossa geração não têm humildade e esperança. No Salmos 9, versículo 18 está escrito: Pois o necessitado não será para sempre esquecido. A esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Mas nós precisamos perseverar em fé. Veja a atitude dos cegos. Eles clamaram e eles continuaram clamando. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sempre vai haver uma multidão para tentar silenciar a mim e a você. Sempre vai haver. Mas eu e você precisamos continuar crendo e a nossa fé precisa ser vista nas nossas atitudes e perseverar é uma delas. Em Atos capítulo 4, versículo 18,
Está escrito: então chamaram os apóstolos, isto é, os fariseus e os doutores da lei, e ordenaram aos apóstolos que não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. Obviamente, os discípulos não obedeceram a esse chamado, mas sempre vai haver alguém querendo calar você, querendo calar a mim. É interessante falar sobre isso porque hoje eu falo a muitas pessoas todos os meses, mas não foi sempre assim. Ao longo da minha trajetória em Cristo, muitas pessoas que até perceberam meu amor, meu desejo de pregar o Evangelho, eu percebia muitas vezes que eles meio que me sabotavam para me frustrar de alguma forma, ou meio que impedir o desenvolvimento da minha vocação, mas Deus, que cuida daqueles a quem Ele chama, Ele vai continuar fortalecendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar neste momento sendo sufocado ou sufocada por uma multidão que nem quer lhe ajudar, que não se importa com você e ainda quer ser pedra de tropeço. O Senhor, Ele está atento ao seu clamor, então continue clamando. Tudo isso é muito importante que você tenha cuidado com quem você ouve, a quem você dá atenção. Por isso que é muito importante que no nosso dia a dia nós consigamos ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada. Porque à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus e temos clareza sobre sua vontade para a nossa vida, nós vivemos por isso. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, é o guia que vai lhe ajudar a desenvolver uma fé robusta em Cristo no seu dia a dia. Eu vou deixar um link na descrição, caso você queira mais informações sobre ele. Mas voltando para a mensagem, os cegos não se deixaram intimidar ou desanimar com a atitude da multidão. Eles continuaram clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. O Senhor Jesus sempre tem tempo para ouvir quem o chama. Marcos falando sobre isso, em Marcos 10:49, ele diz que Jesus parou e disse: chamem-no. Aí chamaram o cego dizendo-lhe: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. O Senhor sempre terá tempo para mim e para você. Isso é sensacional porque muitas vezes nós vemos treinadores de pessoas, autoridades, muitas pessoas importantes que poderiam nos ajudar, mas que não têm tempo, não nos conhecem, não podem ouvir a nossa demanda. Jesus não. Ele sempre terá tempo para mim e para você. Ele sempre vai parar e ouvir sobre o que nós estamos precisando. Esse diálogo entre Jesus e o cego, o Senhor Jesus pergunta: o que queres que eu lhe faça? Essa pergunta é para nos dar a chance de expressar nossa fé. Ele já conhece as nossas dores, a minha e a sua, mas isso se trata de relacionamento. Ele se importa em lhe ouvir. A compaixão de Jesus vai além das nossas expectativas. Ele nos surpreende sempre. Os cegos, após serem curados, seguiram a Jesus. Seguir Jesus é a resposta natural de quem é transformado. Alguém que teve um encontro real com o Senhor Jesus e com sua graça quer segui-lo até o fim. Curados, eles o seguiram. Curado, curada, eu e você vamos seguir ao Senhor Jesus sempre. Vamos orar? Pai Santo, ao refletirmos sobre as lições de Mateus 20, pedimos que nos ensine a verdadeira essência de Teu reino. Que possamos compreender como as sementes plantadas por Jesus foram regadas e cuidadas pelos seus seguidores. A profundidade de Tua justiça e graça que desafia nossos conceitos humanos de justiça e recompensa. Ajuda-nos a abraçar a generosidade de Tua misericórdia, assim como revelado na parábola dos trabalhadores na vinha, onde o último é tratado como o primeiro e o primeiro como o último. Dá-nos a humildade para servir sem esperar recompensas terrenas, reconhecendo que a verdadeira recompensa é o privilégio de participar de Tua obra. Que nossa jornada de fé seja marcada por um serviço que reflete Teu amor e bondade, inspirando outros a buscar Teu rosto. Fortalece-nos no caminho que leva à cruz.
relembrando-nos que, através do sacrifício de Jesus, somos chamados a uma vida de entrega e devoção. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. Foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber um princípio fundamental da liderança na visão de Jesus, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: amplia a minha visão, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.